Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo de número 4. Eu vou ser bem breve. Você tem celular, desligue, por favor, coloque no modo silencioso, modo avião. Toda reverência nesse momento é necessário. Vamos lá. Queridos, o capítulo 3 e o capítulo 4 de Romanos, Paulo está trabalhando justificação. E justificação que Paulo trabalha não é justificação pela lei, mas é justificação pela fé. E Paulo, como um autor muito estratégico, no capítulo de número 4, ele vai pegar simplesmente a maior figura da nação de Israel, Abraão. Abraão vai ser o exemplo de Paulo nesse capítulo, e aqui Paulo vai mostrar a forma que a justificação pela fé, mediante a graça, alcançou o primeiro e principal patriarca. Abraão é tão importante, você já ouviu isso aqui várias vezes nesse púlpito, que ele não é só importante para o povo judeu. Abraão é importante para cristãos, para judeus e para muçulmanos, viu? Abraão é considerado o pai da fé nessas três religiões, que são uma das três principais religiões do planeta Terra. E quando Paulo trabalha no capítulo de número 4, a questão da justificação, ele vai mostrar como foi que Abraão, antes de ser circuncidado, porque ele vai fazer um contraste entre Abraão circuncidado e Abraão incircunciso, e ele vai mostrar como foi que a graça de Deus alcançou o pai da fé. É interessante que a pergunta de Paulo vai no capítulo de número 4, você pode ler, a irmã Natália vai colocar, a irmã Dini vai colocar aqui na mídia, capítulo 4, versículo 1, que diremos, pois? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne? Paulo está fazendo uma pergunta, se o meio pelo qual a justificação, para você que não sabe o que é justificação, tem muitos irmãos aqui novos, e tem alguns que nem crentes são, justificação é um título que se dá a pessoas que estavam condenadas diante do tribunal de Deus, e agora justificados, elas podem se dizer inocentes diante do tribunal de Cristo. E o autor Paulo, ele vai trabalhar quase em todas as suas epístolas, como é que essa justificação acontece. Tanto que, se você pegar o capítulo de número 3, versículo de número 21, até o versículo de número 30, do capítulo anterior, ele vai mostrar com palavras bem sucintas, como é que essa justificação nos alcança. E ele vai pontuar alguns pontos, dizendo que essa justificação não foi cobrada, ela foi de graça, que ela foi mediante a fé, e ela só se deu por causa de um sangue muito poderoso que foi derramado. E ele vai dizer que esse sangue não foi sangue de touros, de bodes, de ovelhas, de rolinhas e de pombinhas, mas foi o próprio sangue do Filho de Deus. É interessante que Paulo vai ensinar aqui que a justiça por obras, ela não vai salvar ninguém. Capítulo 4, versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar. E é interessante que quem está escrevendo aqui é um ex-fariseu. E para você que estuda um pouco de Bíblia Sagrada, você sabe que de todas as seitas, ou de todos os clãs que tinham dentro do judaísmo, nenhum era mais literal na lei do que os fariseus. Os fariseus, eles melhoraram a lei, criaram legalismos muito fortes na lei, e ensinavam coisas que a lei nunca ensinou. Inclusive nos seus embates e debates com Cristo Jesus, quando Cristo esteve presente aqui nessa terra, eles o acusaram por diversas vezes, dizendo: olha, tu estás descumprindo a lei de Moisés. E Cristo disse: eu não vim descumprir a lei de Moisés, porque a própria lei sou eu só vim ensinar o que Moisés ensinou e o que vocês não ensinam. Eles pegaram a lei e tentaram melhorar, como se a lei de Deus, que é perfeita, precisasse de ajuda. É interessante que o versículo de número 2 vai dizer que Abraão, ele não foi justificado pelas obras da lei, e o fariseu
acreditavam na sua crença, na sua teologia, que para um homem ser salvo, ele precisaria cumprir leis cerimoniais, leis civis e leis religiosas. Mais precisamente 613 preceitos da lei de Moisés. Existe um rabino, ou existiu um rabino, e segundo a tradição judaica, ele conseguiu cumprir, segundo eles, 285 preceitos da lei, mas ele parou aí. É bem verdade que quando Paulo vai trazer o ensinamento de Abraão, ele vai dizer algo muito interessante, usando como texto, como o versículo 4 de base. Olha só, versículo de número 4, ele vai falar assim: ora, ao que trabalha, o trabalho, ele não é considerado, o quê? Com favor. O que trabalha, deixa eu ler de novo o versículo. Ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas sim como uma dívida. Aquele que trabalha, Paulo está dizendo assim, se você trabalhou, Deus ele não vai te abençoar, não é um favor que Deus está te fazendo. Em outras palavras, se você trabalhou, ou se você conquistou por obras, Deus está te devendo. Se Deus está te devendo, Ele vai ter que te pagar. Só que Paulo, mais uma vez, no versículo de número 4, vai dizer que para o trabalhador, o salário não é um favor, mas é uma dívida. Só que no verso de número 5, ele é tão inteligente, esse homem, que ele diz que para a salvação, já que ele está falando de justificação nesse texto, ele começa dizendo, olha, quem trabalha tem direito ao seu salário. Só que no verso de número 5, pode colocar para mim, se já está, ele vai dizer, mas para quem não trabalha, deixa eu te explicar, mas para quem não fez nada para ser salvo, ele faz um contraste, tipo, a lei obriga, cumpra a lei, trabalhe. Se você cumpriu a lei, você será salvo. Aí ele diz no verso 5, mas ao que não trabalha, só porém crê. Paulo já está dando uma evidência aqui nesse verso de número 5, que eu e você não fizemos absolutamente nada para que a justificação nos alcançasse. Paulo vai dizer que não vai ter um ser humano, tanto que no capítulo 3 ele vai dizer no versículo de número 29 e 30, onde está, pois, a tua arrogância, a tua jactância? Irmão, está para nascer um homem, por mais trabalhador que ele foi do reino, por mais trabalho que ele serviu o reino do céu, está para nascer um homem, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que chegue diante de Deus e diga, eu mereço, eu sou digno da minha adoração, eu cumpri. Paulo está dizendo, em outras palavras, não vai ter ninguém, em outras palavras ele está dizendo, olha, Deus não deve para ninguém. Muito pelo contrário, o Senhor deu e afirmou e concretizou a justificação em vocês de uma maneira que vocês não poderiam fazer nada. Tanto que, irmão, se você pegar todas as religiões que são existentes no nosso planeta, o cristianismo vai diferenciar-se delas por causa justamente desse ponto. Qual, pastor Narciso? Que todas as outras religiões, elas buscam um ritual, um meio para se salvar. Mas o cristianismo, pelo menos o histórico, porque tem duas vertentes do cristianismo, protestante e católico, mas o cristianismo histórico, ele vai entender que a salvação se dá na nossa vida, não por algo que nós fazemos, mas por algo que foi feito. E Paulo está entendendo isso aqui. E sabe o que ele vai falar? Ele vai dizer assim, olha, judeus, eu quero ter um diálogo para vocês, porque vocês pregam, tanto que no capítulo de número 10, ele próprio Paulo vai dizer que eles têm zelo, mas zelo sem entendimento. Ele vai dizer assim, eu sei que não existe nenhum povo do mundo que cumpram a lei como vocês. Eu sei que não existe nenhum povo no mundo que adore Deus como vocês adoram, até porque a salvação vem de vocês, Deus se revelou a vocês, Deus chamou vocês, vocês são a menina dos olhos de Deus. Agora, eu quero ter um diálogo com vocês que são filhos de Abraão, porque a nação de Israel, ela nasceu em Abraão. Paulo está dizendo, Abraão não foi justificado por obras da lei. Abraão foi justificado por algo que ele creu. Abraão foi justificado por algo que ele não fez. Abraão foi justificado por algo que o alcançou. Abraão foi justificado, irmão, escute só. É por isso que diante de Deus, quando se fala de crentes, de homens, de mulheres, a justificação ela é igual para todo mundo. Em outras palavras, Deus não justificou mais o diácono Rafael e menos o pastor Narciso. Deus não justificou mais a irmã a diaconisa Iramaia e menos
menos a irmã Edna. A justificação, ela aconteceu igual para todos nós. Por quê? Porque ninguém conquistou a justificação. Aí nasce a pergunta: nós somos justos ou somos justificados? Escute isso, tem algo muito bom aqui para nós. É interessante, ainda no capítulo 4, versículo 7, que ele vai dizer que aqueles que entenderam a justificação, aqueles que entenderam que a justificação os alcançou, ele vai citar um salmo do rei Davi, e vai dizer que essas pessoas são, verso 7, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades foram perdoadas. Isso era para você ter dado um glória, porque ninguém poderia pagar, glória, as suas iniquidades. Ninguém poderia nos tornar livre diante de um tribunal de um Deus irado. Pense numa coisa, eu sempre digo isso, que Deus, na sua soberania, na sua onipotência e na sua onisciência, seus atributos que trabalham juntos, ele foi muito, muito, muito sábio. Tanto que, quando Adão e Eva estavam no Éden, porque o Senhor fez com a questão de preencher o jardim do Éden de um monte de animal, porque ele já sabia que o pecado aconteceria, porque ele já sabia que o pecado iria acontecer, e ele sabia que toda vez que alguém pecasse, alguém teria que morrer. Se tivesse só Adão e Eva no paraíso, a partir do primeiro pecado, o sangue deles teria que escorrer, mas ele teve que matar primeiro um animal, para que as vestes fossem feitas, e depois todo o culto que foi dado a Moisés, veio no mesmo sistema. Olha, vocês vão fazer holocausto, vocês vão fazer sacrifício do príncipe, e toda vez que um sacrifício era feito, um animal teria que morrer. Era Deus tipificando que toda vez que alguém pecasse, o sangue tinha que escorrer. E Paulo entende isso aqui. Olha o que ele vai dizer no verso 8: bem-aventurado o homem, irmãos, tu não dá glória nessa, está difícil, que o Senhor jamais imputará pecado. Isso é tão lindo, que nós somos pecadores de natureza, sim ou não? Mas esses pecados não aparecem mais diante de Deus. Não, você não entendeu, não é possível. Bem-aventurado o homem, não o homem que ganhou na Mega Sena, mas o homem que o Criador olha para ele e não vê mais ele como pecador. Irmãos, esse texto é tão forte que o próprio apóstolo está dizendo: olha, se alegrem, porque as iniquidades de vocês não estão mais latentes diante de um Deus que vai julgá-la. Se alegre, versículo 7, leia de novo dando glória. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Sabe o que é interessante? Que no capítulo 5, olhe para mim, ele vai dizer assim: e ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele vai dizer: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Por quê? Porque no capítulo 3 ele diz que Deus tolera na sua paciência, e a palavra que ele usa lá, expiação e propiciação, ela tem um sentido da arca da aliança. Por quê, pastor? Porque toda vez que Arão e Moisés, ou Moisés e Arão, entravam no santíssimo lugar para oferecer sacrifício de expiação uma vez por ano para Deus, eles pegavam primeiro o sangue do cordeiro, e aquele sangue daquele cordeiro era expiado na tampa chamado propiciatório. E aqui no versículo de número 7, a Bíblia diz que os pecados são cobertos. Por quê? Porque o sangue de Cristo cobre todas as nossas iniquidades diante do Pai. Agora eu te pergunto, será que esse sangue tem poder? Oh, glória! Escute isso. Aí vai nascer uma questão aqui, no verso de número 8, que eu acho muito interessante. Que no final do versículo 8, Paulo vai dizer assim, ó: o Senhor jamais imputará pecado. Sim, ele disse: olha, eu não vou mais imputar pecado, mas eu vou imputar graça. Ô glória, não, irmão, melhora, pelo amor de Deus. Eu não vou mais imputar dívida, ô glória, mas eu vou imputar graça. O que está sobre a nossa vida, sem direito algum. E Paulo está dizendo assim: olha, Abraão não pagou por isso.
Não pense você que foi o sacrifício de Abraão no Moriá que o tornou justificado. Não pense você, já vou tocar no assunto, que foi porque Abraão circuncidou o seu prepúcio, que ele agora é considerado justificado diante de Deus. E ele vai provar no texto, porque Paulo é teólogo, ele vai provar no texto que a justificação de Abraão não se deu depois que ele cortou a carne do prepúcio. Ele vai provar no texto que a justificação de Abraão veio antes da circuncisão ser feita. Capítulo de número 4, versículo 9 e 10. Vai nascer uma dúvida. Escute, essa justificação, ela vem antes da circuncisão ou depois da circuncisão? Capítulo 4, versículo 10, Paulo vai responder: como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele circuncidado ou ainda incircunciso? Ele pergunta e responde, é uma pergunta retórica. Ele responde no mesmo versículo: não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. Tem gente que pensa que a aliança de Deus com Abraão e a justificação se dava pelo ato. Escute só, o povo pensou que pelo fato deles terem a arca da aliança em mãos, aquele povo nunca seria derrotado. E eles tiveram que presenciar não só os sacerdotes sendo mortos, caindo de uma cadeira, não só os filhos deles sendo ceifados, mas a própria arca sendo levada. Porque Deus deu os objetos, não para que eles pudessem olhar para os objetos e pensar que os objetos poderiam justificá-los. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, te circuncida, não era porque o corte fazia com que a justificação acontecesse, mas o corte dava uma evidência. Oh, glória! E Paulo vai ser muito oportuno, no capítulo 6 ele vai dizer: agora a circuncisão para vocês não é mais cortar a carne, mas é descer as águas. Oh, glória, meu irmão, melhora, pelo amor de Deus. Agora é descer as águas. Paulo está dizendo assim: olha como é lindo, vocês descem as águas. Quando vocês descem, você morre, mas quando vocês morrem, da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, quando vocês levantam do batismo, vocês ressuscitam também. Aí Martinho Lutero foi oportuno e disse assim: eu pensei que o velho homem morreu nas águas do batismo, mas eu aprendi que ele sabia nadar. Por quê? Porque o batismo não é o batismo que justifica, não é a circuncisão que justifica, não é guardar o sábado que justifica, não é evangelizar que justifica, não é pregar que justifica, não é trabalhar que justifica. Isso são obras que um justificado vai ter. E o que é que justifica? Olhe para o seu irmão, olha, crente, e diga para ele: foi um sangue que te justificou. Um sangue. Escute, ainda tem mais. Agora fica aqui uma palavra linda demais. Escute, a justificação, ela não te alcançou. Olha isso, irmão, isso aqui é calvinismo puro. Cadê, irmão? Dá um glória aí, irmão. Por quê, pastor? Porque a justificação, ela não te alcançou depois que você aceitou Jesus. Não, tu não pegou. Não é possível. A justificação te alcançou antes. Não alcançou Abraão antes da circuncisão? Escuta, eu vou mais além. Você só aceita Jesus porque você é. Não tem como aceitar Jesus. Escute, às vezes a gente se engana e a gente pensa que a decisão da pessoa vir a Cristo, de Cristo receber ela, é aqui no culto. E nunca vai ser, nunca foi. Talvez aconteça aqui, mas já aconteceu antes. Oh, glória! Por quê? Porque todos os justificados têm um meio para ser chamado. Pergunte qual, pastor? O meio não é campanha. O meio que os justificados são chamados é a pregação. A fé vem pelo ouvir. Toda vez que um justificado, aleluia, na soberania e na mente secreta de Deus, ouve a palavra, bate forte, e ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aí, levante a sua mão, levante. Pode ter corrente do inferno, pode ter demônio, pode ter vício, mas se for justificado, vai ter que quebrar, desprender, desfazer, cair, sair.
teu irmão, olha para ele e vê se ele tem cara de justificado. Não dá para saber, é secreto. A gente julga pela aparência externa. Olha como Deus é lindo. Deus falou assim: para vocês saberem quem é do meu povo, é só quem cortar o prepúcio da carne. Olha como nós fazemos hoje. Para saber quem é membro da igreja, tem que descer as águas. Só que às vezes as pessoas cortam o prepúcio e descem as águas, mas não é justificado. Ela faz glória. Ela faz o rito, mas ainda não foi circuncidado aqui. Pergunte, por quê, pastor? Porque a justificação, ela vem junto com a regeneração. Para ti ser justificado, primeiro tu tem que ser regenerado. E a regeneração, igual a justificação, não é um ato teu e meu, é um ato do próprio Espírito que gera em nós uma ação. Aleluia. Oh glória. Irmãos, às vezes a gente está... Olhe para mim, deixa o pessoal chegar, por favor, olhe para mim. Estou ministrando a palavra para você. Olhe para cá. Às vezes nós estamos nos problemas da vida. Às vezes nós estamos passando por dificuldade. Até mesmo enfrentando uma depressão. Problemas do cotidiano. Problemas em casa com o marido. Problemas com os filhos. Aí esse homem vem com uma palavra dizendo assim: olha, vocês são bem-aventurados. Como assim, pastor? Você acabou de dizer que eu estou cheio de problemas e você está dizendo que eu sou bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Mesmo com os problemas que você está passando, levante a sua mão, pelo amor de Deus. Mesmo com as lutas que você está enfrentando, você é um bem-aventurado. Eu vou encher o meu pulmão para falar mais forte. Mesmo com os conflitos que nós estamos passando, nós somos bem-aventurados. Pergunte por quê, pastor? Pergunte por quê, pastor? Porque nós somos justificados por um sangue carmesim. Ei, se isso não alegra o teu coração, isso é tão maravilhoso. Escute, o diabo, a guerra é aqui, ó. É aqui a guerra. Ele vem com seus dardos inflamados. Ele vem com as suas estratégias, com seus estratagemas, com as suas ciladas, com as suas metodeias. Ele vem aqui. Quando ele pensa que ele está te vencendo, aí o Espírito sopra no teu ouvido: ei, tu és justificado. Essa é a raiva de Satanás. Pergunte qual, pastor? Levante a mão direita para receber a palavra. Sabe qual é a raiva dele? Que ele não pode vencer um justificado. Não, você não entendeu. Um justificado não perde a salvação. Um justificado vai ver o arrebatamento da igreja. Um justificado estará nas bodas do Cordeiro. Por quê? Porque a obra não é tua, a obra foi dele. Escuta, lá vai. Capítulo de número 4, verso 11. Já vou terminar. E recebeu o sinal da circuncisão. Você tem do batismo. No final do verso 11, ele diz que o sinal da circuncisão é um selo da justiça da fé que ele teve. Como assim, pastor? Me explica. Explico. As obras não salvam. Não salvam. Viu? Isso não é teologia católica, que você faz para ir para o céu. Foi feito por você. Calma. As obras não te salvam, só que elas são um sinal. Pergunte de quê? Todo um salvo tem obras. Escuta, o sinal de Abraão era a circuncisão. O sinal de um salvo é servir o reino. Dois sinais. Porque aí eu pego um gancho com Tiago, que ele diz que a fé sem obras é morta. Vou mais além, que a fé sem obras é fé de demônio. Se eu digo que eu sou salvo, eu tenho que ter um selo. E qual é o selo, pastor? As minhas obras. Olha o que Cristo falou: vocês os conhecerão pelos frutos. Não pode a árvore boa dar fruto mau, e não pode a árvore má dar fruto bom. Pelos seus frutos os conhecer. Aí a pergunta é: suas obras são obras da carne ou são obras dignas de arrependimento? Para obras da carne tem uma palavra de exortação. Qual, pastor? O machado está afiado e será colocado na tua raiz. E para as obras do Espírito tem uma outra palavra. Pergunte qual, pastor?
o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão. Agora escute o que eu vou te falar. Isso aqui é muito maravilhoso. Pergunte o quê? Capítulo 4, verso 12, leia. 4:12. E pai da circuncisão, Abraão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Olha o que o Espírito me falou. Não li nenhum comentarista para pregar isso aqui. Essa mensagem o Espírito me deu. Inclusive eu estava terminando ela aqui quando eu cheguei. Viu? Escute isso, capítulo 4, verso 12. Repita comigo assim, diga: cremos no que Abraão creu. Agora olha o que o Espírito me disse. O maior legado de Abraão não é o nome dele. Segundo, o maior legado de Abraão não é o sangue dele. O maior legado de Abraão é crer. Oh, glória! É crer no que Abraão creu. O maior legado de Abraão não é você dizer: eu tenho o sangue de Abraão. O maior legado não é você dizer: olha, eu sou igual a Abraão. O maior legado é você dizer: eu creio no que Abraão creu. O maior legado, por isso que ele é o pai da fé. O Senhor disse para ele: todos os povos da terra, oh aleluia, terão essa fé que tu tem. Que fé? De crer. E o próprio Paulo diz que o Senhor pregou o evangelho para ele. Os judeus tentaram pegar, dizendo: nosso pai Abraão nos ensinou a circuncidar. Aí Paulo se converte, o Senhor chama Paulo, o Senhor acha Paulo e Paulo ensina. Abraão nunca ensinou que eu me salvo. Abraão entendeu que já salvaram ele. Fim. Pastor, está difícil? Tá. Capítulo 4, versículo de número 18. Está difícil? Olha aí, Abraão esperando contra a esperança. Olha para mim, gente, a gente não sabe o que é prova. Abraão creu contra, está na luta, mas ele disse: eu sou justificado. Ele creu contra tudo, tanto que o final do verso, olha o que diz: creu contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que foi dito, assim será a tua. Olha o 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos, Sara nem menstruava mais. Ele já era um garotão de 100zão. Ele olhou para o corpo e disse: como é que esse corpo velho que não gera, minha mulher não pode mais ter filho. Aí um dia eles estavam conversando, livro do Gênesis, Bíblia, eles receberam uma visita. Ô glória, só fala se você dá glória. Isso, receberam uma visita de 3 anjos. E os anjos falaram assim: Abraão, Sara, a mulher gosta de escutar a conversa, irmão, sim ou não? Ó, vocês estão falando, eu não falei nada. Viu? A Bíblia diz que eles chegaram e foram conversar com Abraão, e Sara estava atrás da porta. E o Senhor disse assim: Abraão, está chegando a hora. Eu imagino a cena assim, olha para mim, ele se olhando. Quando Sara escutou que ela ia ser mãe, olha o que ela fez. Por isso que Isaac é riso. Isaac significa riso, porque ela riu. Capítulo 21 do Gênesis. E no tempo determinado visitou o Senhor a Sara, e ela gerou um filho contra a esperança para Abraão. Agora Paulo vai terminar com uma deixa. Ele sabe que os conflitos aparecerão. Ô irmão, tem horas, eu estou com vontade de chorar aqui. Tem horas que nós esquecemos que nós somos justificados. Tem horas que nós esquecemos quem pelejam as nossas lutas. Tem horas que nós esquecemos
que nós esquecemos quem é o nosso Deus. Aí Paulo vai falar algo tremendo para terminar a mensagem. Versículo de número 20. Ele vai dizer como foi que Abraão se fortaleceu, e a gente vai fazer a mesma coisa, porque dá para fazer. Olha o que ele disse. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Não, você não entendeu. Vai, te fortalece. Não, você não entendeu, te fortalece. Quando você dá glória, você se fortalece. Está aqui, ó. E ele se fortaleceu dizendo glória, aleluia, glória. Ei, abre a tua boca e te fortalece aí. Abraão, pela tua fé. Vamos ler todo mundo no 3, por favor. No 3, para encerrar com chave de ouro. No 3, 1, 2, 3. Aí Paulo aprendeu. Aí ele disse assim, ó: nós somos transformados. Oh, aleluia. Olha, meu irmão, olha o que o Espírito Santo está falando para essa igreja nessa noite. Quando bater a luta, glória, 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 glória. Problema, glória. Filho, glória. Marido, glória. Doença, glória. Você se fortalecerá. Fique de pé comigo. Ré maior. Não ia cantar, mas não tem jeito. Aleluia. Segure na mão do seu irmão. Aleluia. Vai ser bem na manhã. Não há nada igual. Não há nada. Abra sua boca e cante comigo. Eu provei e vi que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. É tua presença. Se puder levantar a mão do irmão, fica mais bonito. Isso, te fortalece dando glória aí, vai, canta pra ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Se tem alguém pra Jesus, vem. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor. O meu ser e a vergonha desfaz. Volta para Jesus, Ele está te chamando. É a tua. É a igreja mais bonita do 40 horas. Abre a boca e canta, vai.
e Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração de sermos inundados por tua glória, Senhor. e Santo. Este lugar é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Abraça o irmão do seu lado aí, dê um abraço nele. Pode abraçar e diga: nós vamos vencer juntos. Pode abraçar, isso é comunhão. E diga para ele: nós vamos vencer juntos. Abrace ele e libere uma palavra profética para ele nessa noite. E diga: a graça de Deus é maior que o nosso problema. Vamos provar da tua glória. Tua presença, vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória. Vamos Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Aplauda ao Rei Jesus. Amém. Vamos só ver os nossos anúncios e vamos encerrar o nosso culto. Aleluia. Amanhã nós temos ensaio para o nosso coral. Terça-feira nós temos culto de ensino. Quarta-feira nós temos oração. Quinta-feira nós não vamos ter culto de rua, porque vou ter uma reunião com todos os obreiros lá em casa, 20 horas, tá? Sábado tem consagração, 8 horas da manhã. Sábado tem estudo com as mulheres às 17 horas. A irmã Silvia Letícia vai estar ministrando, tá? Domingo tem escola bíblica dominical, livro do Êxodo, e à noite às 18 horas o culto da família. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do amigo Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, e que a igreja do Senhor possa dizer: está encerrado. Deus abençoe e a paz do Senhor.